ver? Que estranho fazer live no seu Insta. Cadê a Mônica que tá me apressando? Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, Paulinha, Ju terapeuta, Elaine, Ju Costa, Olivia, vamos entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô assinando aqui pro pessoal. Vai acenando, cuidado só pra não derrubar o negócio. Tá uma gambiarra aqui. Oi, Leleca. Oi, Lelê. Terapeuta Juliana, Paulinha. Me sentindo a mamãe falando oi, boa noite pras pessoas. Oi, Fê. Oi, Fê. Cid. Oi, Mônica. A Mônica tava me mandando mensagem assim, Sofia, cadê a live? Moniquinha, colega da Sof de Medicina. Sim, já começou a faculdade. Fizemos o Estudo em Colleg juntas, agora vamos pra mesma faculdade. Suli, quanto tempo, amiga? Tia Suli, mãe da Francesca e da TT. Não lembro de nome, com certeza. Você era bebê. Sim. Vamos entrando. A pontualidade alemã aqui. Que é a pontualidade brasileira na Alemanha. Muito obrigada, Fê. Estamos felizes. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Essa live de hoje é muito especial. Eu quero começar dizendo que a live de hoje, especialmente, é uma manifestação. E vocês que estão aqui fazem parte da nossa manifestação. É uma manifestação de 3, né? Há 2 anos atrás, Helena, Sofia e eu manifestamos essa live. Quando os nossos planos para que a Sophie viesse estudar medicina na Alemanha começaram e as nossas manifestações começaram, nós manifestamos esse dia onde estaríamos aqui ensinando para os nossos queridos amigos, alunos, seguidores, como a filosofia Theta Healing nos ajudou e ajuda em todos os aspectos de nossas vidas, né? Nas manifestações, na forma como lidamos com os desafios, com as emoções e como isso pode ajudar você e sua família. Eu sempre costumo dizer que todas as pessoas, pais, mães, casais, todas as pessoas deveriam ser Theta Healers. Se os pais, os filhos, os casais fizessem essas formações, que não são só para terapeutas, né? São para a vida, com certeza nós já teríamos o paraíso na Terra. Então, fiquem conosco agora, que vocês vão entender tudo sobre como a gente usa o Theta nas nossas vidas, não só como uma modalidade terapeuta, não só como um trabalho, mas como um estilo de vida, um Theta Healing lifestyle mesmo, onde a gente coloca isso em todos os aspectos da vida e vocês vão ver como é poderoso, como é transformador e como quem não faz está perdendo muito tempo, né, Sô? Muito. Então agora eu vou fazer a mãe coruja, a mãe orgulhosa, eu vou pedir para a Sofia explicar em alemão, se apresentar e explicar em alemão o que ela tá fazendo aqui. Vai, deixa eu pagar esse mico porque é minha manifestação. Tá, sou eu que pago, mas vou explicar. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Sofia Nowak und heute bin ich hier, um euch zu erzählen, wie Theta Healing mir dabei geholfen hat, meinen Traum zu verwirklichen und in Deutschland Medizin zu studieren. Linda, agora traduz. Meu nome é Sofia Nowak, boa noite. Hoje eu tô aqui para explicar para vocês como o Theta Healing me ajudou a realizar o meu sonho de estudar medicina na Alemanha. Muito bom! Então, é isso, sejam bem-vindos. Se vocês acham que essa live pode ajudar outras pessoas, já coloquem no aviãozinho, compartilhem e já ponham aqui coraçõezinhos para o Instagram começar a mostrar, né, para o pessoal que estamos no ar. E vamos começar então. O que eu anotei? Fiz um roteirinho aqui pra gente não ficar divagando muito, porque temos muito para falar hoje com vocês, tá? Quem aí é jovem e tá buscando o que fazer,
Quem aí tem sonhos? Quem aí é mãe, é pai e não sabe muito como lidar com os sonhos e com os desejos dos filhos, né? Nós mães sabemos muito disso. Os nossos filhos, às vezes eles têm sonhos que parecem mirabolantes e às vezes nós caímos na tentação, né, de falar: não, sonha mais baixo, isso é muito difícil, isso não é pra você. Ou então a gente acredita e fala: vamos, mas nós somos às vezes tão super protetores que acabamos querendo fazer por eles e tiramos a força deles. Então, quem aí já se deparou, né, com essa necessidade de ajudar um filho, uma filha, né, no seu sonho, na sua realização? Os pais que acompanham os filhos em idade escolar e depois em escolhas para as universidades e para a própria vida, né? Questões de relacionamento, de casamento, de tudo. Como é desafiador para nós que somos pais lidarmos com essas questões dos filhos sem que a gente impeça ou enfraqueça os sonhos deles, ou, né, sem que a gente corte as esperanças ou super proteja e acabe tirando a força deles. Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, tá? Vamos mostrar passo a passo hoje como que o Theta Healing nos ajudou nesse plano da Sofia, que muita gente no começo falava assim: o quê? Você vai fazer medicina na Alemanha? Mas peraí, você tem família na Alemanha? Você fala alemão? Nossa, você é louca! Alemão é tão difícil, medicina já é difícil, na Alemanha, como que é isso? Que loucura é essa? Então a Sofia vai contar agora, muito brevemente, a história dela, a escolha dela, como que ela fez, o que que ela decidiu e como ela percorreu até aqui. Depois a gente vai começar a pontuar através dos princípios do Theta Healing e eu vou mostrar para vocês em cada parte como que essa técnica ajudou e como vai ajudar você, tá? Com os seus filhos. A Mônica, típico. Totalmente. A Mônica agora é mãe e sabe, né? Então conta aí resumidamente sua história. Então, é realmente uma coisa meio, pensando assim, meio mirabolante, porque eu tive que passar por essa fase de, nossa, medicina na Alemanha, mas como a minha mãe disse, você não tem nenhum parente na Alemanha, você não fala a língua, e aí você fica assim um tempão, tipo, eu fiquei um tempão depois da escola aprendendo alemão, falando para as pessoas que eu tava aprendendo que eu queria fazer medicina na Alemanha, ao mesmo tempo eu ainda tava aprendendo a falar, tipo, as horas do dia, as cores, e aí eu ficava, meu Deus, muito nervosa. Mas enfim, sempre tive muito apoio da minha família, da minha mãe, do Theta Healing, principalmente. Então, vou contar um pouco pra vocês. Tudo começou quando a pequena Sofia Novak, no ensino médio, ainda queria fazer teatro, que era o meu sonho de ser atriz, como minha mãe, que eu admiro muito. Ela também foi uma atriz, é uma atriz brilhante até hoje. Usa muito dessa capacidade, né, que ela desenvolveu no teatro até hoje. E eu queria muito, meu sonho era estar nos palcos e ser atriz. E eu me dedicava muito a isso também. E os meus pais me apoiaram muito, minha mãe me apoiou, ela me disse: não existe uma profissão mais fácil do que a outra, você vai ter que se empenhar em todas para ser a melhor profissional que você puder ser nessa profissão que você vai escolher. Então não escolha o teatro porque você acha que vai ser mais fácil, ela mesmo como atriz sabia que não era. E, enfim, eu tinha que me empenhar. Então, nesse sentido, eu fui de cabeça querendo muito estudar artes cênicas e também já tinha o sonho de estudar fora do Brasil. Então, veio a pandemia. E aí foi um divisor de águas nos meus interesses, porque eu descobri durante a pandemia que, na verdade, a minha vocação estava em outro lugar, porque apesar de eu adorar a atuação, eu realmente me via ajudando as pessoas, era isso que estava no meu coração, e eu fui descobrir isso num jantar, né, na casa do Dr. Zeballos, que é um amigo da nossa família, e ele estava explicando durante esse jantar, muito empolgado, o milagre do Pará, todas as descobertas dele, e eu fiquei encantada por perceber como esse médico mudou o curso da vida de tantas pessoas naquele momento, com as descobertas que ele fez, porque ele estava aberto para receber com o coração dele, do Criador, as respostas que aquelas pessoas estavam precisando naquele momento. Então eu fiquei encantada, comecei a querer estudar medicina, e agora eu já sabia que eu queria estudar fora, já sabia que eu queria estudar medicina, tudo foi entrando com mais clareza, e eu comecei a pesquisar em qual país que eu iria estudar medicina. Então, na época os meus pais me falaram: você pode fazer uma faculdade privada,
se você não conseguir entrar em uma pública, a gente vai te proporcionar isso, você não vai ficar sem os seus estudos, mas eu sabia que naquela época isso ia pesar muito pra gente. Então, no meu coração, eu também tinha muito claro que deveria ser uma faculdade pública de medicina em outro país. Então, a Alemanha meio que caiu no nosso colo, né, de uma maneira muito louca. A minha mãe tava fazendo uma viagem pela Europa com o ex-namorado dela, que era português, e aí ele falou, meu amor, a gente vai pra esquerda ou pra direita? Era tipo, Alemanha ou sei lá qual outro país. Ela falou, vamos pra Alemanha. Aí eles caíram numa cidade e ela me mandou um link e falou, nossa, Sô, você já viu a Alemanha? Já viu? Que aqui eu fiquei sabendo que tem várias oportunidades pra médicos, pra estudantes fazerem medicina aqui, incentivos pra brasileiros. Eu tinha lido que tinha mais de 100 programas de incentivos para brasileiros estudarem na Alemanha, que é a universidade mais antiga de medicina da Alemanha estava ali. Enfim, eu peguei e mandei um link para ela despretensiosamente, porque ela estava ainda procurando. Exato. E aí eu comecei a pesquisar e me encantei, porque eu também tenho essa paixão por pesquisa, eu queria, assim, a área de pesquisa médica, medicina acadêmica, e eu vi que aqui na Alemanha isso é muito incentivado, tem muito investimento, e enfim, eu falei, é a Alemanha, eu vou ter que aprender alemão mesmo. E eu falei, não, eu comecei a pesquisar e falei, não, eu posso aprender essa língua, né? Era um plano maluco, mas eu comecei a ver tudo que eu precisaria fazer pra isso. Então eu precisaria primeiro de um alemão no nível B2, que é um nível intermediário avançado, e precisaria já ter ótimas notas do Brasil, que eu já tinha, e precisaria então desse alemão B2, e aí fazer um curso aqui também público na Alemanha, conseguir nesse curso, na prova final, no vestibular alemão, notas perfeitas, para poder competir então com os alemães por uma vaga na Universidade de Medicina aqui. Então eu fiz isso, em um ano eu fui lá, aprendi alemão, vim pra Alemanha, fiz esse curso, fiz vestibular alemão, garanti ótimas notas e 5 aprovações. Agora estamos muito felizes que eu recebi tudo esse mês assim, foi uma loucura. 5 aprovações para universidades públicas de medicina na Alemanha. Parabéns. E a gente tá aqui contando. Exatamente. E agora, depois que vocês ouviram aí um pouquinho da trajetória dela, né, de como isso caiu no colo dela e ela fez, a gente tem que entender que isso não é tão simples assim, né? Ela contando a história aqui, ela contou a trajetória, mas eu quero que vocês entendam cada ponto que teve, todas as ações que foram feitas, para vocês saberem como que a gente faz um bom plano, como que a gente faz as manifestações e como que a gente coloca a ação correta, a energia correta, focada e direcionada para aquilo que queremos fazer, tá? Então é o seguinte, eu vou começar trazendo um pouquinho para vocês dos princípios da manifestação, porque muitas vezes quando a gente fala manifestação, as pessoas dizem, é a lei da atração, né, do filme do Segredo. Gente, o filme do Segredo vendeu centenas de milhões entre pessoas que assistiram o filme, que viram o livro, foram 35, acho que milhões, sei lá quantas cópias de livros vendidos. E se aquilo funcionasse desse jeito, é só desejar e realizar, é só pensar e realizar, então não teríamos problema na vida, porque o mundo inteiro viu esse filme, né? E não é assim, pensa e realiza, sente e realiza. Não é isso, tá? O processo de manifestação, ele é muito cheio de etapas. Primeiro vamos entender que tudo que está acontecendo na sua vida, de bom ou de ruim, é manifestação do que está dentro de você. Então, se eu estou doente, eu estou manifestando o que foi antes criado na minha mente, ainda que de forma subconsciente, através do investimento de energia em ressentimentos, em remorsos, em amarguras, né? Ou até da minha conduta, da minha alimentação, de como eu envenenei meu corpo, ou de como eu estive exposto à toxicidade do ambiente, enfim. Mesmo as doenças, elas são manifestação de uma anterioridade, de uma causalidade minha, né? E as coisas positivas também. Ou seja, se eu tô aqui hoje, se essa é uma manifestação, tá aqui explicando para vocês hoje, é porque lá atrás isso esteve na minha mente e aí eu fiz um conjunto de ações para que hoje eu estivesse aqui.
certo? Então, tudo que você manifesta na vida é criado antes no pensamento. Eu sempre dou um exemplo. A pessoa que criou esse celular, ela criou 2 vezes. Uma vez dentro da mente dela e a outra vez em realidade. Então, tudo é criado na mente. Qual é o princípio da manifestação no Theta Healing? Essa manifestação que a gente diz consciente, que muitas pessoas procuram Theta Healing porque querem manifestar. Eu quero manifestar uma alma gêmea, eu quero manifestar amigos, bons relacionamentos, quero manifestar entrar na universidade na Alemanha em medicina, eu quero manifestar um carro, uma bolsa da Hermès, uma viagem, o que seja, clientes para o meu negócio. Tem alguns princípios para que isso aconteça. Eu vou explicar para vocês cada um deles agora e como a gente aplicou na vida da Sofia para ela chegar nesse ponto. O primeiro princípio da manifestação. Anota aí se você quer aprender já a manifestar, tá? Isso aqui é dica preciosa. Então, o primeiro princípio, ter clareza do que você quer. Como dizia Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você tem que ter clareza. Ou seja, se eu não tenho clareza, eu não tenho como direcionar a energia e fazer as ações corretas. Eu vou perder isso no meio do caminho. Então, enquanto a Sofia não tinha clareza de que queria medicina, ela estava pensando em ser atriz, ela nunca estaria na Alemanha cursando medicina, né? Quando ela teve clareza que ela queria fazer medicina e que ela estava querendo fazer um curso fora do Brasil, ainda não era a clareza correta, porque para ela não sabia se ia ser Estados Unidos, Portugal, Espanha. Mas quando ela teve a clareza, ela viu aquele programa, tocou o coração dela e ela teve a clareza no coração dela de que ela queria fazer a medicina na Alemanha por uma série de questões que seriam positivas para ela. Então, a partir dessa clareza, nós pudemos manifestar e a partir dessa manifestação, que eu vou explicar aqui como se faz, a gente pôde traçar planos corretos, coerentes, com ação focada para que isso acontecesse da melhor forma e mais elevada, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, Sofia vem de uma família já de médicos, muito possivelmente, se ela fosse uma atriz, em algum momento da vida dela, ela poderia se deparar com esse pensamento, nossa, e se eu fosse uma médica internacional, como seria a minha vida? Por quê? Porque isso já fazia parte do repertório dela. Quando a gente sonha com alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, no Theta Healing nós costumamos dizer que desejos, na verdade, sonhos, são lembranças do futuro. Você não consegue sonhar com aquilo que a sua mente não alcança. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que ouviu a vida inteira, sonha baixo, medicina é só para isso, é só para os ricos, só para os iluminados, só para os inteligentes, você nem consegue sonhar. Ou esse sonho vai virar um desejo muito distante. Então, sonhos e desejos, eles são lembranças do futuro. Então, ainda que a Sofia não tivesse entrado, ela poderia um dia pensar, nossa, imagina se eu tivesse sido uma médica internacional. E isso seria simplesmente um desejo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que cada desejo que vocês têm, se tiver bons planos e ação direcionada e focada, você consegue realizar. Porque se você desejou, ele é parte do seu universo das infinitas possibilidades, tá? Muito bom. Senão você não conseguiria sonhar. Então, ponto 2 do princípio da manifestação é a visualização. A partir do momento que a Sofia descobriu que ela queria cursar medicina na Alemanha, então ela começou o processo da manifestação, porque ela é uma Theta Healer desde os 12 anos. Ela fez o primeiro curso, acho que com 11 para 12 anos comigo, e desde sempre ela aplica o Theta Healing na vida. Eu já dei aula para crianças de 9 anos de idade que respondem muito bem, então quanto antes a gente coloca as crianças para fazerem Theta Healing, muito mais fácil o poder delas de entendimento e de despertar para esse poder, tá? Posso só pontuar aqui? Por gentileza. Que quem tá na live já fez curso comigo, com certeza sabe que a gente, na egrégora, né, do curso de Theta Healing, é muito incrível porque a gente vai visualizando uma manifestação do outro para testemunhar, né? Porque isso a ciência já traz e comprova que a sua mente não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade.
Então a gente tá vendo um filme muito imersivo e a gente vai disparar hormônios, neurotransmissores, como se aquilo fosse real, o nosso corpo vai reagir e a gente tá criando a nossa realidade. Então o processo da visualização é muito importante por isso. E durante os cursos, muitas alunas, colegas minhas, visualizaram que eu tava conseguindo várias aprovações, porque eu sempre manifestei assim, de conseguir várias aprovações para ter ainda o poder de escolha de onde que eu ia estudar, onde seria a melhor faculdade, cidade, enfim. E eu visualizando que uma ia ficar grávida, que outra ia comprar um carro, mudar de cidade, e você começa a ver os milagres acontecendo, as pessoas manifestando, né? Usando a manifestação, a visualização, a ação, a organização, traçando plano, né? Não é bibi de bob de boom, mas você começa a ver todas essas manifestações se realizando e isso vai concretizando na sua própria mente o seu poder de manifestar. E isso foi muito importante para mim e para todos nós nos cursos, de ver muito a manifestação dos outros acontecendo. A gente concretiza assim na mente que pode acontecer com a gente também. Então, foi muito especial. É muito especial. E essa egrégora que a gente cria dos nossos grupos, ela é especial por isso, né? Porque você tá apoiando a manifestação do outro, eles estão apoiando a sua, então não é só você visualizando, o outro que visualiza sobre você também está criando isso, também está ajudando a colapsar a onda, a função de onda e trazendo isso como real. E além disso, o apoio mútuo, né? Porque muitas vezes a gente está precisando um pouco de amor perfeito, de energia do Criador, e a gente coloca lá no grupo, pessoal, ore por mim, intercedam por mim, enviem amor incondicional para mim, e aquele grupo inteiro está orando e está torcendo. Então, estar dentro desse universo, Theta Healing, né, conosco, quando a gente tem essa egrégora, além dos cursos, e a gente tem essa validação, aqui o pessoal falando da egrégora. A egrégora é puro amor e potência, porque estão todos ali uns pelos outros, como uma grande família. Isso potencializa demais. Então a Sofia quis dizer, porque isso também é parte do coletivo, essas pessoas todas que estão conosco na nossa egrégora de alunos e que fazem parte do sonho da Sossô, elas fazem muito parte disso, né? Elas ajudaram muito a Sofia nesse processo. Outra coisa importante no processo da manifestação então, primeiro passo, tenho clareza do que eu quero. Segundo passo, eu vou visualizar para criar imagens. A minha mente acredita quando ela vê imagens, quando ela tange a possibilidade. E a visualização também traz receptores celulares. Então, as suas células começam a experimentar através da visualização, que é um processo de imaginação pura, começa a experimentar, como ela falou, os hormônios, os neurotransmissores, a sensação de já ter isso na vida. Isso é muito importante. Você visualizar porque o seu corpo começa a vibrar na sensação de já ter e aí ele começa a querer experimentar. Então isso ajuda muito mais a manifestar, tá? Esses são princípios de física quântica que a gente explica muito bem lá nos cursos. Muito bom. Depois disso, né? Tenho clareza do que eu quero e visualizei. Aí a gente vai trabalhar nas crenças que estão limitando o seu desejo. Então, no momento da visualização, quando a pessoa está visualizando, você pergunta para ela como que tá aí, o que aconteceria, né, se você tivesse isso na sua vida agora. Então, no caso da Sofia, Sophie, imagina que você entrou na Universidade de Medicina na Alemanha agora, como que tá aí? Primeira coisa que a pessoa diz durante a imaginação é, ai, tá maravilhoso, é tudo que eu quero. Mas aí o nosso trabalho é investigar pelo em ovo mesmo, onde estão as crenças do subconsciente que você esconde de você mesma, que estão impedindo, que estão trazendo medo de que aquilo de verdade manifeste. Por que isso é importante? Porque muitas vezes eu sei o que eu quero, muitas vezes eu visualizo, até aí é o filme do segredo, né? Eu sei o que eu quero, eu visualizo e eu sinto. Por que para algumas pessoas acontece e para outras não? Porque as pessoas têm crenças impeditivas para que aquilo aconteça. E a gente vai dar alguns exemplos e vocês vão ver como é incrível a forma como o seu subconsciente pode boicotar os seus maiores sonhos e que seriam completamente possíveis e realizáveis, no entanto, nós não permitimos que eles aconteçam por causa das nossas crenças. Então, esse é um passo muito importante, né? Trabalhar nas crenças. Sossô, conta uma crença que a gente trabalhou. Com a Sofia, nós trabalhamos muitas crenças, porque a manifestação dela foi uma manifestação de um processo a longo prazo. Tem manifestações mais rápidas e manifestações que têm um processo, né? E no caso dela, como eram muitas questões, a gente trabalhou muitas crenças durante esse tempo.
Conta aí uma crença que te pegou, assim, uma das primeiras, no começo dos trabalhos, quando a gente começou a destravar a sua manifestação. Lembra do medo que você tinha de errar no alemão? Nossa, isso é verdade. Então, no começo, eu lembro que eu pensava, tá, eu vou aprender essa língua do zero, que todo mundo fala que é uma das línguas mais difíceis que há. E aí eu vou, então, ser médica. E se, quando eu for médica, eu for atender um paciente e aí ele falar... Eu fazia, assim, um filme na minha cabeça. Vai chegar, ele vai falar que aconteceu alguma coisa, que ele esbarrou na quina de uma mesa, caiu não sei o quê. E aí eu vou perguntar, tipo... Desculpe, Vibitsa, o que é a quina da mesa? Tipo, não sei o que é a quina da mesa. Aí ele vai me achar uma médica incompetente, ele vai pedir pra trocar de profissional, sei lá, e eu ia me sentir péssima. E aí eu tive que trabalhar esse medo, porque era aquele medo recorrente. Falava, nossa, eu não vou saber o alemão, eu vou ser médica, eu não vou ser respeitada. Então eu trabalhei porque era um medo recorrente. E aí eu fiz um trabalho de teto, então, e eu cheguei na raiz desse medo, que era, na verdade, que eu ia me sentir uma farsa se eu tivesse ali como médica, né, formada, atendendo o paciente, e de repente, apesar de todo o meu conhecimento, eu não sei uma palavra crucial para entender o que aconteceu com ele. E eu fui investigar, então, de onde que isso veio. Eu me senti uma farsa. Quando foi que eu me senti uma farsa pela primeira vez na minha vida? E eu pensei, nossa, era quando eu era pequena, eu tinha muita facilidade em provas e eu não tinha que me esforçar muito para isso. E aí as minhas amigas sempre me falavam assim, ai, é porque o professor gosta muito de você, a professora gosta muito de você. Ou eu mesma via que as minhas amigas falavam, nossa, eu passei 2 semanas estudando para essa prova. E você? Aí, apesar de eu não ter passado 2 semanas estudando para uma prova que eu tinha facilidade, eu falava que eu tinha, porque eu me sentia mal. Eu falava, nossa, que prova é essa que eu tiro 10? Que recompensa é essa se não teve esforço? Eu não mereço isso. E eu fui recriando e recriando e, enfim. Então, até hoje eu tava com esse medo que vinha dessa raiz. Só para explicar para vocês, né, como que isso funciona. Esse é um processo chamado digging, ou escavação, onde nós vamos escavar na mente subconsciente a origem, a raiz do medo que está sustentando esses pensamentos que podem impedir a sua manifestação. Então, no caso, quando a gente colocou a Sofia no lugar da manifestação, como que tá aí? Se você entrar lá, eu tô bem, feliz. Tudo bem, mas o que pode acontecer de pior se você estiver nessa situação? Como que as pessoas reagem, né? E aí ela falou assim, ai, pode acontecer pior que eu tenho medo. Ela tinha pensamentos recorrentes, eu tenho medo de repente estar atendendo um paciente, eu não entender uma palavra e eu ferrar todo o atendimento, o paciente falar, troca de médico, esse médico não me entende. Estrangeira, medo de sofrer preconceito. E aí ela tinha esse medo todo. E aí a gente começou assim, mas qual é o pior disso? O que acontece? Ela falou assim, eles vão achar que eu sou uma farsa. Eu falei, mas por que vão achar que você é uma farsa? Ah, porque uma médica deveria ser super inteligente e eu não sei nem falar a língua deles, então eu sou uma farsa. E a gente começou a escavar na mente. Desde quando você se sente assim, quando foi a primeira vez, aí você coloca a pessoa num estado teto, ela começa a acessar, e ela acessou, então, eu lembro muito bem desse trabalho quando você fez, que ela acessou o momento quando ela era criança, né, e ela tinha facilidade, só que ela achava que não tinha mérito. Sempre que ela ia bem, as amigas desdenhavam, falavam, ah, mas é porque você teve sorte, ah, mas é porque o professor gosta de você. Então, na cabecinha dela de criança, ela não tinha mérito porque era muito fácil para ela. E aí ela sentia que ela era uma farsa e que a qualquer momento, então, se a sorte fosse embora ou se o professor não gostasse, alguém ia perceber que no fundo, ela não era tão capacitada assim, não era tão inteligente assim, que ela era uma farsa. Então, essa crença que está lá embaixo poderia bloquear a manifestação, porque esses programas ficam rodando na mente e fazem a gente perder às vezes a energia que tem que colocar nas ações para fazer, porque já é bastante energia que você tem que colocar para estudar, aprender outra língua, concorrer com outros alunos. E imagina se além disso a sua mente ainda está tomando a sua energia, te drenando para um medo subconsciente que começou lá atrás. É por isso que a gente tem muitos sonhos e não realiza, porque a gente não deixa a mente limpa de energia para criar o que quer, porque ela ainda está demandando resolver problemas do passado e que na verdade são só crenças, não são mais problemas, né? Então essa foi uma manifestação muito legal, ó.
pessoal falando, importante essa questão, é isso, eu tô trazendo para vocês entenderem como que vocês também bloqueiam, como que às vezes a gente se boicota, não é porque seu subconsciente seja mal e não goste de você, é porque ele tá te protegendo, achando que ele tá te protegendo de entrar em contato com um problema, com o que ele entendeu ser um problema, uma dor, tá? Muito bom. Que mais? Então a gente tem que trabalhar nas crenças, tá? Outra coisa que eu acabei de lembrar, o Theta, ele ajuda a gente a se blindar do ambiente, das influências negativas. Eu acabei de lembrar que a Sofia, ela é a pessoa mais doce e calma que eu já vi na vida. Eu nunca vi essa menina gritar, ela não sai do sério, mas teve uma vez que nós nos assustamos com ela gritando, né? Que quando ela veio a primeira vez para a Alemanha para aprender o alemão, eu sugeri, Sossô, veja se você consegue encontrar pessoas que já estejam na universidade de medicina e conversar, marcar um café com essas pessoas para que elas contem o processo, porque os brasileiros se ajudam muito aqui nesse processo, Sim. né? E aí ela conheceu meninas assim nos grupos dela de estrangeiros e ela foi para Ulm, que é uma cidade que eu gostei muito, conversar com uma menina que estava lá em medicina. E aí conta, Sossô. Não foi em Ulm. Essa daí eu conversei por telefone. Ah, tá, e não foi outra. Tá. Eu tive várias. Mas essa que eu conversei por telefone foi antes mesmo de eu chegar na Alemanha, na verdade. Eu tava pra vir pra Alemanha, já tinha feito bastante esforço pra isso, tava aprendendo alemão e tudo mais. E eu conversei com uma menina que tava na faculdade e ela começou a me contar que ela tinha conseguido, mas por um milagre, porque ela... Subtexto era esse, porque ela tinha pozinho mágico e que era muito difícil, e aí que se eu não entrasse eu ia ter que depois estudar mais, tipo, 3, 4 anos, e ela começou a dar um monte de exemplo de pessoas que estavam há 4, 5 anos ainda tentando, e aí se você não conseguir, você vai ter que fazer a faculdade de enfermagem para depois tentar, ou fazer um sorteio e ser sorteada, mesmo se esforçando e não sei o que. Tá, ela fez um terror. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone nesse dia, aí eu fiz assim... Eu dei um berro e comecei a chorar. Eu falei, agora eu tô lascada, agora eu comecei a fazer tudo, mas no final esse processo todo vai me deixar sem faculdade, e já veio o medo, assim, me derrubar de novo. Então, isso tudo pra falar que é muito importante as pessoas que estão te cercando e porque isso te contamina muito, da mesma maneira que uma egrégora do Theta, por exemplo, ou pessoas que torcem por você te colocam pra frente, as pessoas que te dão medo podem, assim, às vezes fazer você parar o seu sonho, elas pegam na sua dor, a menina pegou na minha dor, porque eu já estava com muito medo, ela confirmou o meu medo, eu já tava com muito medo, aí eu tava disposta, tipo, nesse momento parar, né, e aí foi enfim, força de continuar e todo mundo me apoiando. Exato, a Mônica falando que já sabe quem é, a mesma que falou com ela. Tá. Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Como é importante a gente se blindar do ambiente, tá? Ali nesse caso era uma menina que fez o terror, tal, com a Sofia, mas poderia ser uma mãe, poderia ser um pai, poderia ser uma amiga. E muitas vezes as pessoas que estão falando, que estão depondo contra, elas não estão necessariamente contra você, mas elas estão falando a partir de uma perspectiva, né, de um sistema de crenças delas, de impossibilidade. Então, às vezes, uma mãe mesma, não é uma inimiga, uma mãe ama uma filha, mas às vezes a mãe não se sente capaz, acha que a filha não é capaz, e ela mesma acaba tolhindo os sonhos da filha, falando que isso é muito difícil, que isso não é para ela. Então, a importância de você estar sempre cercado de uma egrégora positiva, de uma egrégora que queira te ver feliz e que queira te fazer mover adiante, né? E de se blindar dessas pessoas. Muitas vezes você não consegue se desconectar delas porque elas estão dentro da sua casa. Às vezes é o seu marido, né? Mas como que a gente consegue se blindar dessas pessoas? Porque muitas vezes eu, por exemplo, na minha época de atriz, eu culpava muito meu ex-marido. Ai, por causa dele, do ciúme dele, eu não dei certo. Mas no fim, um dia eu fui entender que a gente cocria as pessoas que vão trazer pra gente a resolução dos nossos próprios medos. Porque, na verdade, a gente sempre tem a opção da escolha. Então, quando você permite que o medo do outro impeça teus sonhos, é só porque você tá dando pro outro o poder daquilo que você mesmo quer impedir. Né? Então o Theta blinda muito a gente nesse sentido, e aí lá fomos nós fazer mais um trabalho de crenças com a Sofia para ela entender como que ela poderia seguir
né? Sem esse medo. Então vejam que a gente foi fazendo muitos trabalhos o tempo inteiro. O legal do Theta, né? Do Theta Lifestyle é que cada vez que surge um problema, você tem a ferramenta para trabalhar. Então ninguém aqui está dizendo que os problemas acabam, mas você tem a ferramenta para rapidamente se recriar e mover adiante e não parar. Por isso que a gente falou no começo da live que é a economia de tempo. Então eu poderia ter, nesse momento, perdido meses ou até mesmo desistido se eu não tivesse essa ferramenta e essa consciência da filosofia do Theta Healing para entender que isso era um medo, de onde que isso estava vindo e que, na verdade, tudo que eu precisava era de um bom plano, ação, manifestação. E se, mesmo com tudo isso, não desse certo, era a vontade de Deus e estava vindo uma coisa melhor para mim. Isso, a gente sempre pensa assim, o Theta ele trabalha muito a fé, né? E existe uma linha tênue de você falar, não deu certo, foi Deus que quis. Não, Deus não, quando não foi Deus que quis, é porque você fez tudo o que tinha que ter sido feito, esgotou as possibilidades, fez todas as ações necessárias e ainda assim não aconteceu, ok, então não estava alinhado ao seu momento divino. No entanto, quando você tira os bloqueios e faz as ações corretas, não existe como não acontecer. Só se realmente não for o seu momento divino, mas essas são raríssimas as exceções, tá? Sim. E a gente pode falar num outro momento sobre tempo divino, que são as escolhas do livre-arbítrio, e com essas a gente não tem como brigar, porque o livre-arbítrio da alma vem antes do nosso livre-arbítrio de seres aqui do terceiro plano. Bom, quarto ponto, então, quinto ponto da manifestação. Uma vez que você definiu com clareza o seu sonho que você quer manifestar e que você fez a visualização, criou receptores, imaginou e que você entendeu quais são os bloqueios da mente, trabalhou, chegou na crença, limpou, mudou, né, reprogramou a mente, agora é o momento de você fazer bons planos. Essa é uma coisa onde muitas pessoas travam, né? Eu vou dar um curso de manifestação e abundância, acho que no mês que vem, que é o último desse ano, e a gente explica muito isso. Porque você tem que aprender a fazer bons planos. Então, o que é fazer bons planos? Primeiro, você ter uma boa capacidade de analisar custo-benefício, né? Em tudo, numa relação com o outro, num novo negócio, numa sociedade, num sonho, num plano, numa viagem. Para tudo você tem que avaliar custo-benefício. Eu não estou falando só de custo monetário, né? Custo-benefício é assim, o quanto eu vou investir de energia para ter esse resultado da forma mais elevada e com menos, né? E, se possível, sem sofrimento. Então, o custo não é sem esforço, tá? O esforço é importante, esforço fortalece, esforço é uma virtude, mas não precisa de sofrimento. Exato. Muito bem. Então, saber fazer bons planos é saber analisar custo-benefício, é saber fazer uma coisa que o Theta Healing ensina com maestria, leitura do futuro, né? A capacidade intuitiva de você projetar, de você fazer projeções dos futuros prováveis e conseguir, então, traçar plano A, plano B, plano C, principalmente quando a gente está falando de uma manifestação a longo prazo. Tem manifestações que você não precisa de planos, você só manifesta, deixa lá, limpa as crenças e deixa o universo trazer. Mas muitas manifestações, como entrar numa universidade, precisam de um plano e de uma energia. Porque não é só manifestar, limpar as crenças que ela vai aprender alemão de um dia para o outro. Ela teve que aprender o alemão. E o que fez parte dos planos? Só para vocês entenderem o que é fazer bom plano. Custo-benefício. Como que nós vimos o custo-benefício? Fazer uma universidade de medicina em São Paulo, né? Se você quiser entrar numa universidade pública, claro, sempre há possibilidades para tudo. Mas vamos pensar que você não entrou de primeira, saindo da escola. Que a média do brasileiro são 3 anos de cursinho. Isso. Existe uma média, uma estatística, que são 3 anos de cursinho para que um brasileiro, bom aluno, consiga entrar numa universidade pública, federal, de medicina no Brasil, tá? Então, 3 anos de cursinho. Eu falei, Sofia, liga no melhor cursinho que tem, né? E veja o valor. O valor da mensalidade na época, né? Se a gente fizesse por ano, eu já não lembro quanto que era, mas era uma grana alta por ano. E que saía mais barato, ela precisava do nível B2 para entrar no programa da Alemanha.
E aí o B2 a gente conseguia num curso na Alemanha, ela morando aqui durante 3 meses, fazendo esse curso profissionalizante, ela chegaria num nível B2 ou próximo B2, depois ela poderia completar em São Paulo com um professor particular e fazer a prova no Instituto Goethe em São Paulo mesmo. Então, a gente fez o custo-benefício, com o valor de 1 ano de cursinho dela, eu consegui mandar Helena e Sofia 3 meses para a Alemanha estudando alemão. As duas aprenderam o básico do alemão e a Sofia depois voltou para São Paulo e ficou os outros meses em casa, descansando da vidinha escolar dela, apenas focada todos os dias no alemão com um professor particular. Tudo isso, todo esse plano de 3 meses aqui, com curso profissionalizante para as duas, mais o professor particular para as duas em São Paulo, que fez com que as duas aprendessem o alemão, pelo menos um alemão bom para se virar aqui, saiu mais barato, saiu um valor menor do que 1 ano dela de cursinho no Brasil, além do estresse que ela teria, porque você tem que pensar que o aluno no Brasil está fazendo mais 1 ano de cursinho e está estressado porque vai ter que resolver tudo em 1, 2 dias da FUVEST e competir com uma coisa super difícil, super complicada, né? E a média eram 3 anos. Quando a gente calculou, então, 3 anos de cursinho e a tensão de 3 anos de cursinho, isso já foi um super fator decisivo para ela falar, ok, vou para a Alemanha, no mínimo eu ganho uma língua, certo? Muito bom. Outra coisa, quando começou a fazer, e aí esse foi um plano maravilhoso. Primeira etapa cumprida com sucesso, veio para cá, fez o curso, voltou para o Brasil, fez professor, prestou no Brasil e conseguiu o que ela precisava para no ano seguinte estar aqui fazendo 1 ano de preparatório para os alunos estrangeiros que fazem esse preparatório em alemão das matérias para medicina para conseguir a nota e entrar na universidade. Então, quando ela voltou para cá para fazer esse preparatório, ela se deparou com outros desafios. Desafios nos relacionamentos. Então, assim, tudo a gente foi manifestando. O desafio para ela encontrar uma casa agradável. Então, ela manifestou o melhor lugar para ela morar, não foi? O que mais você manifestou nesse processo? Quando eu já estava fazendo Studienkolleg, eu manifestei uma casa agradável, eu manifestei amigos, porque eu não queria me sentir sozinha. Eu manifestei que eu ia ter bons professores, bons relacionamentos com os meus professores, uma série de coisas. Manifestei o meu dia a dia agradável e manifestei, né, principalmente a minha maior manifestação desse ano foram as notas bem altas que eu precisava para conseguir no vestibular, para então depois prestar para a faculdade de medicina. E aí, cada uma dessas manifestações foi dando certo. Foi dando certo por quê? Porque ela manifestou e criou ações. Por exemplo, ela me ligou um dia e falou, mamãe, eu descobri que tem um professor, um estudante de alemão que criou um curso online juntando princípios da neurociência para ajudar a potencializar os estudos de quem quer ingressar na medicina em alemão. Posso comprar? Ou seja, ela manifestou ter boas notas, mas ela foi para ação. Ela adquiriu um curso que ajudaria na organização do tempo de estudo para ela potencializar as notas dela. Então, ela não ficou parada. Manifesta a ação, tá? Não é só pensar, eu quero boas notas e ficar. Estudou e entendeu que para estudar seria interessante esse curso, então adquiriu esse curso e esse curso ajudou muito para ela estruturar o estudo, planilhar, porque era realmente muita coisa. Não, e eu manifestei, acabei de lembrar, que eu ia justamente só poder focar nos meus estudos e que tudo que eu tive que resolver, que tudo que eu teria que resolver de burocracia, porque teve muita burocracia de visto, tal, essas coisas, que tudo isso fosse acontecendo da maneira mais leve, desenrascada possível, pra eu poder só focar em estudar, porque eu sabia que ia ser uma barra pro ano e eu falava assim, Deus, só me dá, assim, tudo muito fácil, o resto, e eu prometo que eu vou estudar muito e tirar as melhores notas. Isso. Mas facilita o resto pra mim, por favor. É isso, então foi tudo facilitado, essa parte burocrática foi muito tranquila, ela foi fazendo, porque o universo entende que você está alinhado com o seu propósito, que você está fazendo a sua parte, a sua ação, e ele vai te encaminhando as coisas de uma forma muito simples e muito tranquila. Outra manifestação legal, que eu acho que até a pessoa que faz parte tá aí assistindo, eu acho que foi com a Mônica. Nossa, Mônica, eu nunca te falei isso, você vai descobrir agora. Eu vou te contar, Moniquita. Então, assim, ó, teve uma vez que a Sofia ia ter uma prova muito importante para notas, e essa prova... Conta você. Eu vou contar, vai ser meu prazer. Era uma prova oral de química.
E eu nunca tinha feito uma prova oral de química, física, matemática. Pra mim, eu só tinha acho que feito prova oral de inglês na minha vida. Eu falei, gente, como que eu vou estudar pra prova oral? Em alemão. Em alemão, de química. Aí eu manifestei assim. Eu lembro antes de dormir, eu tava no meu quartinho. E aí eu manifestei, Criador, por favor, me dá o melhor meio, mais elevado pra eu conseguir estudar da melhor maneira pra essa prova que pra mim ainda é tão desconhecida, é um formato que tá me deixando assim meio desnorteado, não sabia muito como estudar pra essa prova. E aí, na mesma semana, Mônica, você me disse que a Mônica, minha amiga, agora tá com um bebezinho lindo, o Mateu, ela tava grávida durante o Studienkolleg. E ela tava passando mais tempo em casa, com o marido e tudo mais, e ela não podia ir pras aulas de química porque era no laboratório. E aí ela me pediu pra dar aulas de química pra ela. E aí foi incrível, porque eu consegui fazer um extra, porque eu tava na vida de estudante também. E aí foi aí que a gente se conheceu, ficou super amiga. E também me treinar, porque eu ensinava pra ela tudo em alemão. E aí as duas tiraram 10 nessa prova no final. Foi muito incrível e você fez muito parte da minha manifestação. E hoje a Mônica tá aqui também com você. E tá indo pra mesma faculdade que eu, tipo, o Criador unindo a gente, assim. Então, quando a gente se alinha, o Criador une as pessoas certas. E a Mônica confirmando. E olha que legal, ela não pediu pro Criador pra ela ir bem, ela pediu assim, me traz a forma mais elevada de eu aprender a fazer essa prova. E o Criador é tão maravilhoso porque ele traz soluções sempre melhores do que nós criaríamos. Por isso a gente manifesta e deixa ele trazer. Ele trouxe uma pessoa, né, que para ela ensinar, e além de tudo, isso que é peça e tudo será dado por acréscimo, porque ela nem esperava, ela ainda recebeu para estudar, porque a pessoa ainda pagou para ela. Então isso é muito maravilhoso, né? Então, vamos continuar. Aí, a Sofia manifestou muitas coisas nesse tempo todo, né? Então, aprender bem o alemão, ter boas notas, ter amigos, moradia adequada, ser aprovada com poder de escolha, porque a primeira manifestação dela era entrar na Universidade da Alemanha, mas depois que ela foi adaptando, no final ela manifestou entrar em mais de uma para que ela tivesse poder de escolha. Porque eu não sabia qual que eu queria. Eu falava, nossa, tem tantas boas, tantas cidades ótimas, tipo, são todas públicas, qual que eu quero? Eu não tinha uma pra manifestar. Eu manifestei, Criador, me dê o poder de escolha. E ela entrou em 5 para escolher. Olha aqui a Moniquinha falando, eu me via perdida porque eu não estava conseguindo ir para as aulas e o Criador me deu a Sofia. Linda! Então Linda. Olha como as manifestações também, porque a Mônica também é muito cristã e pede muito para Deus, então com certeza ela pediu uma solução para Deus, a Sofia pediu uma solução para Deus e Deus une por ressonância a necessidade de um com o outro e tudo flui perfeitamente. Ele é o maior economista do universo. Ele não faz nada ser desperdiçado quando a gente está em alinhamento. Só para a gente finalizar, eu quero contar para vocês que vocês vão ficar impactados com como os nossos programas impedem os nossos sonhos. Eu quero que você conte para eles algum medo que veio durante esse processo, assim. Você já estava aqui na Alemanha, por exemplo, a semana passada mesmo veio uma questão para a gente trabalhar, né? Por exemplo, o medo de... Posso falar? Esse mesmo? Você vai me matar depois? Não, pode falar. Pode falar. Então, aí ela entrou, né, nas universidades todas, tal, então nós comemoramos em todos os lugares, estamos aqui viajando, fomos à ópera, viemos ao Oktoberfest, tá toda feliz. Aí, semana passada estamos almoçando aqui, e ela começou assim, ai, sabe, mãe, eu tô com medo. Medo do quê, Sofia? Você conseguiu tudo que você queria, o que mais você quer? Ai, eu tô com medo de não fazer amigos. Como assim, Sô? Você é tão maravilhosa, tão querida, tão amada por todos, como você não vai fazer amigos? E essa menina teve uma crise de choro semana passada aqui, começou a chorar copiosamente como uma criança, com medo de não fazer amigos na universidade, sendo que ela já passou por 1 ano aqui, já fez muitos amigos, né? De fato. E aí? Não, e aí quando acontece uma coisa assim, eu tenho um medo que parece assim bobinho e isso me faz chorar,
eu já sei que eu preciso me trabalhar, porque eu falei, nossa, que medo de criança, né? Eu tô chorando aqui que nem uma criança, eu vou me trabalhar, tem alguma raiz. E na verdade foi minha mãe que fez o trabalho. E aí a gente viu que, na verdade, o medo de não ter amigos era uma sensação que eu adquiri na minha infância, porque eu era muito rapidinha quando eu era criança e eu ia super bem na escola, mas a minha irmã não ia tão bem na escola, ela não tinha tanta facilidade. Leleca, ela te chamou de lerdinha. Se ela era muito rapidinha, você era lerdinha. Mãe, para de criar discórdia na família, você é Teta Healer. Ela tem ferramentas pra lidar com isso. Ela lida com isso. Brincadeira. Não, a Lelê tem muitos outros talentos. Matemática não era. Não era o forte, mas ela é maravilhosa. Ela é a coisa mais incrível, profunda genial do e mundo. profunda. Mas então, e aí eu sentia que sempre... Ó, Lelequinha. Eu sentia que sempre que, assim, eu ia bem, ganhava medalha de honra ao mérito na escola, essas besteirinhas. A minha mãe e meu pai ficavam felizes e tal, mas eu via que eles se juntavam assim na Helena, que nem um casulinho, pra protegê-la, porque e começavam assim, exaltar a minha irmã em outras coisas que ela era boa, e eles pareciam que eles se afastavam um pouco de mim, não era por mal, mas eu não entendia muito bem o porquê. E hoje eu entendo que é porque eles estavam querendo proteger a minha irmã e compensar, porque eles ficavam com medo de ela se sentir mal e tudo. E só que toda vez... Então, o que a minha criança entendeu? Poxa, toda vez que eu brilho, a minha família se afasta de mim. E a família é o nosso primeiro círculo íntimo. E é o círculo íntimo que vai moldar o nosso comportamento em todos os outros círculos íntimos que nós vamos criando na nossa vida. Então, com amigos, trabalho, relacionamento, enfim. Então, foi uma coisa que a minha criança entendeu naquele momento. No meu inconsciente ficou. Toda vez que eu brilho, eu fico sozinha. Quando eu estava na escola... Isso se repetiu e eu fui criando isso várias vezes com outras roupagens na minha vida, porque assim que a vida vai te ensinando, ela vai colocando as mesmas questões com outras roupagens, as mesmas questões com outras roupagens, até você entender o que a vida tá querendo te ensinar. Então, eu tava na escola e eu tinha muita facilidade e gostava muito, me esforçava muito no teatro musical. E eu era a mais nova da turma do teatro musical. No meu primeiro ano eu recebi um papel de protagonista. E era super disputado. Todos os anos as pessoas competiam pelos papéis, faziam audições. E eu consegui, assim, muito rápido. Não foi fácil, eu sei que eu me esforcei muito, mas eu consegui muito rápido. As pessoas ficaram muito incomodadas, principalmente as outras meninas que estavam competindo pelo papel, que eram muitas. E me retalharam muito na escola. E apesar de eu me dedicar muito, eu querer muito fazer a melhor apresentação, eu sei que eu me boicotei, porque um mês antes da minha apresentação, eu tinha o papel de uma trapezista, então eu dava piruetas, fazia estrelas, reversões e tudo lá no palco. Eu torci o meu pé e quase que eu não conseguia apresentar, já tava com uma substituta pra mim. E isso foi toda uma criação que eu fiz me boicotando, porque meu subconsciente falou assim, tá brilhando, vai ficar sozinha, vamos proteger ela dessa dor. Então isso me fez acreditar, tá bom, agora as pessoas vão ver que eu tô aqui com o meu pé torcido, mas mesmo assim eu tô indo pra todos os ensaios, 5 dias na semana, treinando em casa, sei tudo, tô super preparada, vão ver que eu tô assim, super ávida, mesmo no desafio, e vão achar que eu mereço e não vão mais me deixar me sentir sozinha. Então foi uma proteção, uma situação que eu criei. Então a gente também teve que trabalhar e curar isso. Porque a vida inteira ela teve que criar desafios difíceis para ela mesma, para ela se sentir merecedora. E ela tinha esse programa. Cada vez que eu brilho, as pessoas me rechaçam, as pessoas que eu amo e que eu quero, né, onde eu pertenço, se afastam de mim. Isso começou no nosso núcleo familiar, quando a criança dela teve essa percepção, né? E depois recriou com os amigos, e agora que ela estava num ponto de novo que consegui sucesso, tive as aprovações, comemorei do mesmo jeito que ela comemorou o protagonismo, do mesmo jeito que ela comemorava as notas quando vinha me contar, vinha depois aquela frieza, aquele afastamento, que era como ela percebia, e que ela sentia que brilhar fazia ela ficar sozinha. Então agora que ela estava brilhando, ela já estava entrando no medo de ir para a universidade e ser rechaçada e ficar sozinha, isolada. E aí, mais uma vez, veio o Teta Maravilhoso, fizemos um super trabalho e cá estamos contando tudo isso pra vocês. Já, ó, tem gente identificando, olha aqui, a Bru Giongo. Quando eu tenho um namorado, minha mãe se afasta. Então, você vai ter que trabalhar isso, Bru, né? Fazer um trabalho nisso pra
recriar essa percepção, a gente não apaga a memória, mas a gente ressignifica, entendendo os ganhos e reprogramando, porque senão, cada vez que você tiver um namorado, ou você acaba com o namorado para não perder sua mãe, ou você vai ter uma coisa com a sua mãe para poder ter um namorado. E que tal você poder ter as duas coisas, né? Então, é assim que a gente afasta os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Olha aí, diversos insights, fico muito feliz, muito feliz. Olha aqui, que maravilhoso, tenho muita história para contar para vocês, muito bom. Pessoal, estamos muito felizes. Então, assim, ó, deixa eu deixar um recado aqui. Vocês que viram a importância de um trabalho em família, o que eu queria passar para vocês hoje com a história da So e com a história dela, nós trabalhamos todas nas nossas vidas, tá? Dessa forma com Teta, a Helena se trabalhou profundamente e hoje a menina é um avião, que eu tenho muito orgulho da Leleca. Inclusive, a Helena vai estar palestrando no maior evento de saúde e bem-estar que acontece agora no Tivoli Mufarrege em São Paulo. Ela vai ser uma das palestrantes, cheia de nomes incríveis, e ela vai ali nos representar a nossa escola, falando sobre a técnica Theta Healing. Então tem até cupom de desconto com o nome dela, quem quiser. Sobre Helena 10. Helena 10. Vão lá para esse evento maravilhoso, que é da minha amiga Camila Espinosa, que convidou, e com muita honra vamos participar. Helena representando aí o Theta e a nossa família. Tudo a gente trabalha com Theta, na minha vida, no meu trabalho, na minha empresa, com os meus pacientes. E se você sentiu aí a necessidade, você entendeu que Theta Healing não é só para formar terapeutas, é uma técnica terapêutica incrível, é a melhor que eu conheço, é a mais completa, mas ela é um estilo de vida. Então, nós vamos fazer um evento presencial em São Paulo, o primeiro curso DNA básico do Theta Healing, que é o curso que mudou a minha vida e da minha família. Ele é um divisor de águas. Eu vou fazer depois da pandemia, é a primeira vez que eu vou fazer presencialmente, que eu tô com muita saudade de público mesmo, ao vivo. Vai ser uma imersão num espaço lindo na Vila Nova Conceição. Se você não tá em São Paulo, se programe. Se estiver em São Paulo, venha. E a gente vai fazer um pacote muito especial se vier em casal ou se vier em família, porque nós entendemos que o Theta Healing em família ou em casais é muito mais potente, porque é muito mais acelerada essa cura quando mais pessoas. Então, se você quer vir com seu filho, se você quer vir com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, a família inteira, fala ali no nosso direct que nós damos uma bela oportunidade para casais também, porque é muito importante esse incentivo. A gente sabe quanto a nossa família se beneficia disso, sendo todas Theta Healers. E se vier sozinho também vai ser bem-vindo, vai ser maravilhoso. Gente, tem almocinho, tem material didático, tem ali uma presença muito linda da nossa egrégora e que é bem seletiva, são poucos lugares num espaço que é um oásis em São Paulo, na Vila Nova Conceição, espaço Natividade. Espero por vocês lá. Dúvidas, informações no direct. Outra coisa, amanhã eu faço uma live com uma querida que eu amo, Juliana Vassilian. Faz tanto tempo que eu não falo com ela. Amanhã a gente vai ter uma live maravilhosa, 6 horas da tarde do Brasil. Fiquem ligados. E terça-feira que vem, dia 7 de outubro, eu vou dar uma aula de iniciação ao Theta Healing. É gratuita, vocês vão entender todos os fundamentos do Theta, as ondas cerebrais, as frequências, o poder da visualização, os chakras. Vamos falar de todos os princípios do Theta Healing e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, todas as dúvidas, informações, joga no direct que a minha equipe responde para vocês. Sossô, algum recado? Sim, eu queria falar que... Eu nem sei como falar, eu não tenho realmente palavras, mas eu vou tentar explicar. A sensação de você ter uma mãe que é Theta Healer te apoiando quando você tá fazendo seus projetos, quando você é adolescente, você tá perdido, quando você tá... chorar. Quando você tem grandes sonhos e você vê também... Eu sempre tive... Eu não tinha muita conexão com as pessoas à minha volta na escola. Muitas vezes eu me sentia desconectada, eu sentia que a gente tinha, assim, objetivos de vida e hábitos muito diferentes. E me sentia, assim, pertencente em casa e guiada e apoiada. E senti que eu tinha a base do diálogo e também os conselhos muito sábios do Theta Healing, vindo de Deus através da minha mãe, porque ela tem esse poder incrível de
de calar o ego e a vontade, às vezes, que a mãe tem de ser super protetora e que tira, como ela disse, a força do filho. Às vezes, ela tem esse potencial, essa capacidade, essa consciência de calar isso e deixar o Criador falar através dela. Então, eu reconheço todo o meu esforço, mas eu sei que se não fosse pela minha família, eu não sei como que eu conseguiria isso. E eu sou muito grata. Não, o esforço foi todo seu. E o Theta, ele ensina muito a gente, principalmente no desenvolvimento das virtudes. E você teve que criar muitas virtudes, e eu sei o quanto você se dedicou e o quanto você trabalhou pelas suas virtudes. Você criou muita ordem na sua vida, muita constância, foco, discernimento. Você abdicou, você abriu mão de coisas, você teve discernimento, você fez escolhas. Você é uma máquina, uma potência. Eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Te amo muito. Também de você. Assim como a minha Leleca. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito aí insights maravilhosos e que vocês se beneficiem dessa informação e possam compartilhar esse conteúdo. E eu espero vocês aí numa turma presencial, online, como for, nas lives, que estejamos todos juntos aí espalhando luz pro mundo, tá bom? Muito obrigada, Sani, querida. A Carol é incrível, uma aula com ela, explosão de insights. Oh, maravilhosa. Obrigada, Sani. Eu sou Juliana, obrigada, Ju. Xi, obrigada, Lelequinha a todos. Mamita! Vovó! Ai, vovó. Nossa matriarca. Nossa matriarca. Nossa rainha amor. Ai, doutora Palmeira também amo. Olá, maravilhosas. A Fê Correia. Muito boa a forma, a linguagem, caíram várias fichas, que bom, Fê. Gente, eu fico muito feliz com você, ó, diversos insights, que bom, pessoal, muito bom, ficamos muito felizes, agradecemos aí a participação de vocês, um grande beijo e até amanhã. Um beijo. Obrigada, princesa. Oh, obrigada a você. Eu tô muito feliz de fazer essa live, porque a gente manifestou que a gente ia fazer essa live contando que deu certo quando eu duvidava de que ia dar certo. Então eu tô muito grata a Deus. Obrigada, Jesus, acima de tudo. E nesse momento, quando a gente relaxa de missão cumprida, que acabamos de fazer uma conquista, acabamos de viver uma manifestação, a nossa mente está numa onda perfeita para as novas manifestações, porque você está com esse relaxamento de missão cumprida, está com a energia de alegria e de gratidão. Então agora é o momento que a gente vai manifestar mais, né? É claro, não pode parar. Nunca pode deixar a mente parar. Não pode, a mente tem que sempre rodar adiante para não ficar querendo resolver problema do passado. Então agora a gente vai manifestar mais um pouquinho. Beijos! Vou manifestar a próxima live da nossa próxima manifestação que vai acontecer daqui a um tempo e vocês vão saber no futuro. Yes!